Nosso grupo vai falar sobre o framework COSO. O COSO ele é muito utilizado em auditoria nas empresas, no controle interno. O COSO é um comitê fruto de uma iniciativa do setor privado reconhecido internacionalmente pela emissão de pronunciamentos contendo recomendações para avaliação e aperfeiçoamento de sistemas de controle interno. Como eu havia falado, ele é muito utilizado em algumas empresas, na parte de controle interno, focando no gerenciamento de riscos. Ele é patrocinado e financiado por algumas entidades, como podemos observar no nosso slide. Ao todo, são 5 entidades. Agora nós vamos falar um pouco sobre o framework do COSO. O framework, o nome dele é COSO ERM. Ele é um framework que serve para a implementação de uma estrutura de controle interno com enfoque no gerenciamento de riscos, e através deste é possível viabilizar o alcance da qualidade na gestão e o consequente fortalecimento da governança corporativa. O seu principal objetivo é o alinhamento ao apetite a riscos e a estratégias da empresa, criando um ambiente onde a resposta à gestão de riscos e oportunidades não é feita de maneira desordenada, mas sim através de uma estrutura que analisa e identifica os riscos relacionados ao empreendimento. Essa estrutura envolve todos os membros da empresa, desde o comitê de administração até os funcionários operacionais da empresa. Antes de realizar os estudos de implementação do framework, é necessário avaliar a sua importância no mercado corporativo. Quais empresas o implementaram? Quais foram os ganhos financeiros e operacionais? Quais foram as etapas mais desafiadoras? Sendo assim, vale ressaltar que o COSO Framework é reconhecido como uma estrutura modelo para desenvolvimento, implementação e condução do controle interno, permitindo que as organizações desenvolvam e mantenham, de forma eficiente e eficaz, sistemas de controle interno que possibilitem aumentar as chances de alcançar seus objetivos e adaptar-se às mudanças. Ou seja, o objetivo é proporcionar clareza no desenvolvimento e implementação. O framework define o controle interno como um processo conduzido pelo Conselho de Administração, pela administração e demais empregados da organização, com o intuito de possibilitar a realização dos objetivos finais da empresa, dentro dos âmbitos de eficácia e eficiência das operações, conformidade do financeiro, conformidade com leis e regulamentações. O COSO traz várias estratégias para a implementação eficaz de um sistema de controle interno dentro das empresas. Entre os principais motivos para o seu estudo e sua utilização, podemos citar como um meio de aplicar o controle interno a qualquer tipo de entidade, ou seja, qualquer entidade pode usar o COSO. Pode ser uma indústria ou de sua estrutura legal, nos níveis de entidade, unidade operacional ou função. Outro motivo é uma abordagem baseada em princípios que fornece flexibilidade e permite exercitar julgamento no desenvolvimento, na implementação e na condução do controle interno. São princípios que podem ser aplicados nos níveis de entidade, unidade operacional ou função. Um meio de identificar e analisar riscos e de desenvolver e gerenciar respostas adequadas a riscos com níveis aceitáveis e com maior enfoque em medidas antifraude. Outra importância ele é muito bom de se utilizar no âmbito organizacional para alinhar os objetivos de uma organização. Os objetivos eles podem ser os estratégicos, operacionais, os de comunicação e os de conformidade. As ações que são necessárias ao seu alcance, representadas pelos componentes do gerenciamento de riscos corporativos, a saber, ambiente externo, fixação de objetivos, identificação de eventos, avaliação de riscos, resposta aos riscos, atividades de controle, informação e comunicação e monitoramento. A estrutura do COSO tem a premissa inerente ao gerenciamento de riscos corporativos, que toda organização existe para gerar valor às partes interessadas. Todas as organizações enfrentam incertezas, e o desafio de seus administradores é determinar até que ponto aceitar essa incerteza, assim como definir como essa incerteza pode interferir no esforço para gerar valor às partes interessadas. Incertezas, elas podem representar os riscos e as oportunidades das empresas, com potencial para destruir ou agregar valor. O gerenciamento de riscos corporativos possibilita aos administradores tratar com eficiência e eficácia as incertezas, bem como os riscos e as oportunidades a elas associadas, a fim de melhorar a capacidade de gerar valor.
O valor é maximizado quando a organização estabelece estratégias e objetivos para alcançar o equilíbrio ideal entre as metas de crescimento e de retorno dos investimentos e os riscos a elas associados, e para explorar os seus recursos com eficiência na busca dos objetivos da organização. O gerenciamento de riscos corporativos tem por finalidade alinhar o apetite a riscos com a estratégia adotada, fortalecer as decisões em respostas aos riscos, reduzir as surpresas e prejuízos operacionais, identificar e administrar riscos múltiplos e entre empreendimentos, aproveitar oportunidades e otimizar o capital. A estrutura do framework é dividida então em 3 dimensões. A primeira delas trata dos objetivos organizacionais. A segunda traz os componentes estruturais da gestão de risco, enquanto a terceira traz as divisões da organização. Essa estrutura de dimensões é representada por uma matriz tridimensional onde cada elemento interage com os demais elementos das demais dimensões. Com base na missão estabelecida, a administração planeja objetivos principais, seleciona as estratégias e estabelece outros planos a serem adotados por toda a organização, alinhados com a estratégia e a ela vinculados. Os objetivos comuns a praticamente todas as entidades são alcançar e manter uma reputação favorável, tanto no segmento empresarial quanto com seus clientes, fornecer informações confiáveis às partes interessadas e operar em conformidade com as leis e a regulamentação. Sendo assim, qual é o objetivo das classificações apresentadas neste slide? É ter um enfoque nos aspectos específicos do gerenciamento de riscos corporativos e identificar o que se espera dos mesmos. O gerenciamento de riscos corporativos é constituído de 8 componentes interrelacionados, que se originam com base na maneira como a administração gerencia a organização e como se integram ao processo de gestão. Ambiente interno. Este componente é o coração de toda a organização, ou seja, tudo em uma organização é fundamentado em seu corpo de empregados e em seus atributos individuais, inclusive a integridade, os valores éticos e a competência, além do ambiente em que atuam. Fixação de objetivos. Esses objetivos são fixados no âmbito estratégico, estabelecendo uma base para os objetivos operacionais, de comunicação e o cumprimento de normas. Toda organização enfrenta uma variedade de riscos oriundos de fontes externas e internas, sendo este um pré-requisito para a identificação de eventos, avaliação de riscos e resposta a risco. Identificação de eventos. Os eventos de impacto negativo representam riscos que exigem avaliação e resposta da administração. Os eventos de impacto positivo representam oportunidades que são canalizadas de volta aos processos de fixação das estratégias e dos objetivos. Ao identificar eventos, a administração considera uma variedade de fatores internos e externos que podem dar origem a riscos e a oportunidades no contexto de toda a organização. Avaliação de riscos. Permite que uma organização considere até que ponto eventos em potencial podem impactar a realização dos objetivos. Os impactos positivos e negativos dos eventos em potencial devem ser analisados isoladamente ou por categoria em toda a organização. Os riscos são avaliados com base em suas características inerentes e residuais. Após a avaliação dos riscos, é feita a identificação e avaliação das respostas. São 4 possíveis respostas: evitar o risco, aceitar o seu acontecimento, reduzir ou mitigar a chance desse risco acontecer e, por último, compartilhar ou transferir o risco, que é quando o impacto do risco é dividido ou compartilhado com outra organização, que é o caso de seguro de carros, por exemplo. Com essa lista pronta, passa-se para o procedimento de controle, ou seja, o estabelecimento e implementação de políticas e procedimentos que assegurem que as respostas a riscos definidas sejam executadas. O sétimo componente estrutural é o de informação e comunicação. Para identificar e responder a riscos, é necessário que a organização tenha um sistema que permita receber informações de todos os níveis hierárquicos. A comunicação deve ser clara em todos os níveis, permitindo que os funcionários recebam as informações corretas para o desempenho de suas atividades. O último componente é o de monitoramento. Como o gerenciamento de risco é um componente dinâmico, é necessário que a empresa tenha processos gerenciais para monitorar e avaliar como o framework tem sido implementado.
A terceira dimensão trata das divisões da organização em 4 níveis. O primeiro é da organização como um todo, depois das suas divisões, ou seja, diretorias, gerências. O terceiro nível é o das unidades de negócio, como um setor de compra, um financeiro ou uma equipe de desenvolvimento. O último nível é das subsidiárias, ou seja, das empresas controladas pela empresa mãe e que também são afetadas por esse framework de governança. Os principais interessados nesse processo de implantação da Framework são os investidores, os acionistas e os colaboradores que fazem parte da organização. O momento mais indicado para fazer a implantação dessa melhoria é depois do processo de identificação e desenho dos eventos que podem afetar os objetivos estratégicos traçados pela organização. As diretrizes estabelecidas, elas são estabelecidas pelo Conselho de Administração e as ações para as decisões estabelecidas são de responsabilidade dos gestores, com o objetivo de que o que foi estabelecido seja atingido de forma satisfatória, adequado ao alinhamento da estratégia da organização com um apetite a riscos da mesma. A implantação dessa framework ela também deve ser realizada após o processo de verificação de quais atividades podem contribuir de forma positiva para otimizar o gerenciamento de riscos dessa organização. Ela também pode sofrer modificações caso o ambiente onde ela seja implementado, a equipe de implementação identifique essa necessidade. O monitoramento dessas diretrizes que foram traçadas, elas são feitas avaliações sobre elas, avaliações gerenciais ou então de consultores independentes, consultores terceiros que são especialistas nessa framework. O presidente, ele é o principal responsável pela incorporação da framework na organização. Ele é aquele cara que vai vender a ideia da framework para a organização toda, e a diretoria executiva ela fornece uma supervisão à administração de riscos corporativos. Já os demais gerentes devem apoiar e também difundir a filosofia da administração de risco às suas áreas, às suas esferas de responsabilidade. Em várias partes externas podem fornecer informações úteis para a condução do gerenciamento desses riscos corporativos, porém eles não são responsáveis pela sua eficácia. A eficácia é de responsabilidade dos gerentes e dos administradores do conselho e de quem está aplicando a framework. O gerenciamento de risco é um processo que percorre a organização como um todo. Por isso, ele deve ser implantado na estrutura organizacional por completo. Ele pode ser implementado em apenas algumas áreas, mas é indicado que seja utilizado em toda a organização. Como implantar essa framework? A framework, a implantação dela consiste em 6 etapas: a identificação, classificação, avaliação, a mensuração dos riscos, o tratamento, o monitoramento e, por último, a informação e comunicação dos riscos. Para mapear e analisar essas tomadas de decisões, baseando-se em priorizações de alocação dos recursos, é recomendável que essa categorização seja dividida em 2 partes. O primeiro é por evento, eventos por natureza e eventos por origem, sempre associados aos objetivos traçados pela organização. A implantação ela requer um envolvimento ativo do Conselho de Administração e da diretoria, com o intuito de aprimorar o processo de tomada de decisão da organização. Para determinar o perfil de risco da organização, é necessário uma definição clara de indicadores de desempenho e índice de volatilidade, divididos também em 2 grupos, um de natureza financeira e o outro de natureza qualitativa. Normalmente é complicado mensurar um custo específico para esse processo de implantação, para a implantação dessa framework, porque os recursos são escassos, existe um limite de recursos por parte da organização, e nesse processo da implementação dos sistemas de controle gerenciais, eles envolvem uma série de custos indiretos, que são aqueles que não são diretamente desembolsados, e também uma questão mais complexa um pouco é como identificar de forma objetiva e quantitativa os benefícios gerados pela implementação desse determinado controle. Esse papel para fazer a mensuração do custo de implantação, ele é de responsabilidade da administração para estar fazendo essas estimativas, certo? E assim, as decisões sobre os custos e benefícios dos controles a serem empreendidas, implementadas, também deve ser realizada pela organização, sempre buscando a otimização das atividades e dos resultados organizacionais.
E os parâmetros que devem ser analisados são que todo controle tem um custo que deve ser inferior à perda decorrente da consumação do risco controlado, e na situação de limitação de recurso, devem ser privilegiados os investimentos em atividade de controle que mitiguem os riscos mais relevantes da identidade. A partir do momento que é definido pela COSO que o controle interno deve ter conceitos como conduta, atitude, consistência, competência e estilo, define-se que, a nível de pessoal, é necessário o investimento na capacitação e no treinamento dos funcionários, assim como a contratação de funcionários com competência direcionada e alinhada com os objetivos definidos. Também se faz necessário a definição de valores éticos a serem seguidos, visando garantir a integridade. Por fim, é precisa a criação de um conselho de administração e comitê de auditoria, sendo importante a experiência desse pessoal em gestão de riscos, controles internos e contabilidade. O patrocinador precisa ter conhecimento sobre o retorno real ao implementar a gestão de riscos e controle interno. Apresentar aos patrocinadores uma visão do funcionamento dos controles internos, da avaliação dos riscos e disponibilizar informações adequadas para a tomada de decisões, deixa claro que tal investimento acaba por evitar fraudes e reduzir perdas financeiras geradas por ineficiência de processos. Entretanto, vale ressaltar que todo o controle interno e sua estrutura, manutenção e monitoramento geram investimentos e custos, e que sua implementação deverá ser realizada de forma coerente com o orçamento da companhia. É importante frisar que os riscos são parte necessária e inevitável na construção de um valor de negócio, e que o objetivo da implementação de um framework como COSO é o controle da implementação da gestão de riscos, garantindo que a execução das atividades da empresa não sejam atrapalhadas pela burocracia, mas sem abrir mão da gestão dessas atividades que estiverem sendo feitas para evitar perda de dinheiro e tempo. A partir dos conceitos fundamentais do gerenciamento de riscos corporativos, temos a necessidade de um processo definido e documentado, que pode ser atingido com o auxílio de ferramentas de modelagem e automação de processos, como o Visage, por exemplo. A necessidade de definição de estratégias que podem ser alcançadas através de ferramentas de BI, ferramentas de gerenciamento de processos como o Kanban, o Trello, por exemplo, além das próprias práticas de brainstorming entre pessoas com experiência, checklists e documentos com registros de levantamentos feitos em reuniões. São exemplos de tecnologias e práticas que auxiliam no gerenciamento dos riscos e no controle interno. O COSO não tem uma normativa específica ou regras delimitadoras e restritivas. Mas como regulamentações, podemos citar a ISO 38500, que define 6 âmbitos principais para a boa governança corporativa de TI: responsabilidade, estratégia, aquisições, desempenho, conformidade e comportamento humano. Já sobre as legislações, o Brasil dispõe de uma lei sobre governança corporativa para as empresas públicas, é a Lei 3.303 de 2016, além de leis que regem áreas específicas do poder público, como licitações. Já para as empresas privadas, deve-se observar regras como a Lei de Sociedades Anônimas e o Código Civil, principalmente nas partes sobre pessoas jurídicas e associações. Além disso, existe ainda o Código de Melhores Práticas de Governança Corporativa, que pode ser utilizado pela organização para uma melhor aplicação da governança corporativa.